Olá, meu nome é Caroline Carinhato e na sequência a gente vai falar sobre talento musical. Bora juntos? Então, na sequência a gente vai falar sobre talento musical, mais especificamente a gente vai estar discutindo um texto, um texto de autoria de Susan Hallam, chamado Musicality. Esse texto, ele está dentro do livro The Child as Musician, A Handbook of Musical Development. Então, na sequência que a gente vai estar discutindo um pouco essa questão do talento musical, a gente vai estar pensando se é inata, se não é essa habilidade aí para se fazer música, para se entender música. A gente vai estar discutindo alguns estudos na sequência, e vocês vão ver que a discussão de hoje ela é bastante polêmica, com certeza ela é bastante intrigante também para a maioria das pessoas aí. Então, o texto de hoje, ele não vai usar propriamente a palavra talento musical, é um texto que está se referindo à questão da musicalidade, que muitas vezes a gente entende aí como sinônimo de talento. Então vamos começar falando sobre musicalidade, vamos tentar definir um pouco esse termo. Um dos sinônimos que geralmente é usado para se referir então a talento musical é musicalidade. E o que é musicalidade? Ela se refere ao estado de ser musical ou ao ser habilidoso em música. Então quando a gente fala que alguém é musical ou que alguém tem uma musicalidade bem desenvolvida, a gente está falando que essa pessoa é habilidosa em fazer música, ou melhor falando, essa pessoa é habilidosa na área de música, pode ser fazendo, pode ser ouvindo, enfim, se relacionando, compondo, muitas vezes, se relacionando com música, às vezes de forma mais ampla do que simplesmente fazendo, Então, a musicalidade se refere a esse estado de ser musical, de ser habilidoso em música. É um termo, esse termo musicalidade, que ele geralmente aparece em discussões que estão falando sobre habilidades musicais, sobre aptidão musical, sobre potencial musical, talento musical, Então é difícil a gente falar aí sobre essas quatro coisas sem mencionar esse termo, musicalidade, sem fazer referência a essa palavra. A musicalidade é uma característica da espécie humana, ou seja, os animais não possuem musicalidade, e embora, por exemplo, a gente diga que os passarinhos cantem e etc., a gente, embora faça esse tipo de alusão musical a outras espécies animais, a gente também entende que o que eles fazem não é música propriamente dita, é um comportamento de outra natureza, Então por isso a gente diz que a capacidade de fazer música ou de ser habilidoso em música é algo exclusivo da espécie humana, E a gente vai ver na sequência que não há um consenso muito definido sobre o que é musicalidade, sobre o que significa essa palavra ou como que a gente pode definir ela, ok? Então na verdade no vídeo de toda a sequência aqui hoje a gente vai estar discutindo basicamente o que é musicalidade, a gente vai tentar apresentar algumas definições para essa palavra e junto com isso a gente vai pensar se essa musicalidade é inata, ou seja, se ela nasce com as pessoas ou se ela é desenvolvida, se ela é adquirida ao longo da vida. Então bora na sequência. Se a musicalidade então é uma coisa exclusiva da espécie humana, na verdade ela é algo exclusivo da espécie humana, assim como a linguagem, por exemplo, Tanto a linguagem, essa capacidade de falar, quanto a capacidade de fazer música, elas são duas coisas exclusivas do homem, Você sabe, e é lógico, nenhuma espécie animal fala do mesmo modo que nenhuma espécie animal produz música propriamente dita, embora, como a gente dizia, a gente costuma falar que, por exemplo, os passarinhos cantam, mas eles não produzem música no modo como a gente, ser humano, aqui produz, Eles não fazem esse tipo de produção de modo intencional, Como se estivessem fazendo arte. O canto dos pássaros possui lá todo um outro conjunto de finalidades, de propósitos que não são os mesmos propósitos da nossa música, mas por que motivo será a gente humano desenvolveu essa capacidade de fazer música ou essa musicalidade nossa, A gente já discutiu isso um pouquinho no vídeo anterior, mas vamos recapitular rapidinho, Alguns teóricos defendem que a musicalidade, ou essa capacidade humana de fazer música, não tem nenhuma significância evolutiva ou prática, ou seja, é inútil o fato dos humanos fazerem música, A música existe, ou a nossa capacidade de fazer música existe simplesmente porque ela causa prazer, e o ser humano tem necessidade de ter prazer, Isso também é algo próprio da espécie humana, Mas a gente também já discutiu, a gente já viu que tem outros teóricos que defendem um posicionamento um pouquinho diferente, Que vão dizer que a música possui sim um significado evolutivo para a espécie humana, porque ela ajuda, por exemplo, na seleção de parceiros, nessa seleção sexual, a gente já discutiu isso também, Ela promove essa coesão social, ela faz as pessoas
se unirem, né? Tanto que pode pensar aí na maior parte dos eventos sociais, dos eventos que unem pessoas, a gente tem música sendo produzida ou música sendo ouvida, né? Então a música promove essa coesão social, que é algo importante para que a gente se mantenha, para que a gente enfim, consiga manter enquanto espécie no planeta Terra, né? Então é importante a coesão social e a música promove essa coesão social. A música também atua, né, na produção de esforços em grupo, de novo, né? Por exemplo, quando um exército vai para a batalha, né? Provavelmente você já deve ter visto essa cena em filmes, né? A gente tem ali música sendo produzida, por exemplo, no tambor, né? Ou às vezes na própria marcha dos soldados, né, no modo como eles marcham, a gente pode entender aquilo como uma produção sonora, uma produção musical, né? Então a música tem esse poder de promover esforços em grupo aí, né? A música também é importante para a gente enquanto espécie porque ela promove o desenvolvimento da nossa percepção, nesse caso da nossa percepção auditiva, né? Também de habilidades motoras que vão ser importantes para que a gente consiga desempenhar uma série de tarefas que são essenciais para a nossa sobrevivência e também para o desenvolvimento das nossas emoções, que é algo importante também para que a gente consiga se comunicar com os nossos pares, que a gente consiga, enfim, se manter coeso enquanto grupo social, né? A música também tem papel na redução de conflitos, algo importante para a gente se manter unido em sociedade. Ela também é importante para a comunicação entre gerações, né? Tanto que a gente tem aí canções que são não só aquelas canções comerciais, mas, por exemplo, as canções folclóricas, né? Que são transmitidas de geração para geração e elas passam justamente de uma geração para outra porque elas estão comunicando coisas, né, entre gerações. Então, isso também é algo importante para a nossa conservação enquanto espécie, porque é importante que a gente, né, na nossa curta vida, não precise reaprender tudo aquilo que os nossos antepassados aprenderam, né? Então, quando eles nos transmitem conhecimentos, eles estão permitindo com que a gente se aprimore enquanto espécie e a gente, que é muito frágil, né, consiga se manter enquanto espécie aqui no planeta Terra, né? E a música ainda tem um papel evolutivo, ela é importante, os humanos fazem música porque ela é um passatempo, né? Como a gente dizia, os humanos têm necessidade de lazer, têm necessidade de se divertir, isso é algo próprio, não só da espécie humana, né? Várias outras espécies também têm essa necessidade de jogar, de brincar, né? De ter um passatempo, e nesse caso a música é um passatempo seguro, né? Não é um passatempo que nos coloca em risco, por isso provavelmente os humanos evoluíram fazendo música. Ainda falando um pouquinho sobre a musicalidade, essa coisa que é exclusiva da espécie humana, a gente pode dizer que a musicalidade ela surge muito cedo nos seres humanos. A gente também já discutiu um pouquinho isso no vídeo anterior, né? A gente já sabe, por exemplo, que fetos com 28 a 30 semanas eles já respondem à música do ambiente, ou seja, eles já escutam música lá dentro da barriga da mãe e eles já respondem a esses sons que vêm de fora, né? Já respondem ali mudando as suas ações, né? Mudando o seu comportamento. Então, a gente tem indícios de que a musicalidade, essa capacidade de responder à música, ela surge muito cedo no desenvolvimento humano. Mas uma coisa interessante, a musicalidade ela parece que não surge espontaneamente ali nos humanos, porque, por exemplo, em ambientes mais ricos do ponto de vista musical, a gente vê que esse tipo de ambiente leva as pessoas a desenvolverem representações mentais mais complexas, detalhadas e também mais fortes, né? Então, a gente já tem estudos mostrando que pessoas que têm acesso a um ambiente mais rico do ponto de vista musical, elas também desenvolvem ali essa capacidade de perceber sons muito mais que aquelas pessoas que não têm acesso a esse mesmo tipo de ambiente, né? Então, embora a música, essa capacidade de ser musical, a musicalidade, seja algo exclusivo da espécie humana, embora ela pareça surgir muito cedo no desenvolvimento, a gente também tem indícios de que o ambiente tem um papelzinho aí bastante importante no desenvolvimento dessa musicalidade, né? Ela não acontece simplesmente por um processo de maturação do próprio organismo humano. Eita, que hoje está complicado. Então, a musicalidade não acontece simplesmente por um processo de maturação do organismo humano, né? Não é algo que vem simplesmente de dentro das pessoas, não é algo com o qual as pessoas simplesmente nascem, né? Como a gente viu ali, os fetos parece que antes mesmo de nascerem eles já respondem à música. Então a musicalidade não é simplesmente algo que vem com a gente desde o nosso nascimento, mas ela é também, como dizem as pesquisas, algo que se desenvolve aí à medida que a gente vai crescendo ou que a gente vai tendo contato com o ambiente, né? Então o ambiente também parece que tem um papel importante no desenvolvimento da musicalidade.
Mas bora seguir. Afinal, a gente está falando sobre musicalidade, sobre essa coisa que é exclusiva aí da espécie humana, mas a gente definiu ela de forma muito rasa até agora, né? O que é musicalidade, afinal de contas, né? E da onde que vem essa musicalidade? A gente já viu aqui que parece que ela nasce com as pessoas, mas também, por outro lado, parece que o ambiente tem algum papel preponderante aí no desenvolvimento da musicalidade, né? Então é isso o que a gente vai discutir nesse texto da sequência. A gente basicamente vai estar tentando definir essas duas questões, né? E a gente vai ver que as respostas para essas duas questões, elas variam basicamente em torno de dois eixos, né? A gente pode responder essas perguntas basicamente de duas formas. Primeiro, a gente pode dizer que a musicalidade é um conjunto bastante restrito de habilidades, né? Quando a gente fala em musicalidade, para alguns teóricos, né, de acordo com algumas perspectivas, a gente está falando sobre um conjunto bem pequenininho de habilidades, de competências, de coisas que as pessoas sabem fazer. E essas pessoas, esses teóricos, geralmente tendem a dizer também que a musicalidade é algo hereditário, é algo inato, é algo que nasce comigo, né, ou que nasce com as pessoas que têm musicalidade. Quem não tem é porque não nasceu tendo, né? E a gente também vai ver um outro conjunto de pesquisas, um outro conjunto aí de teóricos que vão estar defendendo que a musicalidade é um conjunto mais amplo de habilidades. Ela não é só um grupinho ali de 2, 3, 4 habilidades que as pessoas têm, né? Ela é um conjunto maior, e nesse caso vão dizer que, esses teóricos vão tender a dizer que ela é uma habilidade aprendida, ou seja, a gente não nasce com capacidades musicais já pré-determinadas, né? A gente aprende por contato com o meio. Então vamos fazer essa discussão aqui na sequência, vamos ver afinal o que os estudos estão falando nesses dois campos, como é que as pesquisas estão tentando responder essas questões nossas, né? O que é musicalidade e de onde vem a musicalidade, se ela vem com a gente do nosso nascimento ou se é um meio que vai enfim, tornar musicais. Bora discutir essa questão. Vamos começar então aqui falando sobre musicalidade e hereditariedade, né? Vamos começar discutindo aquelas pesquisas que vão estar falando que a nossa capacidade de ser musicais, né? Que a nossa musicalidade, ela vem com a gente do nosso nascimento, ela é dada ali nos nossos genes, né? Vamos ver o que essas pesquisas dizem. É fato que os humanos são, digamos assim, pré-programados enquanto espécie para se tornarem musicais, né? Por exemplo, é algo parecido com o que acontece com a linguagem, né? Você não precisa convencer uma criança que ela tem que aprender a falar, né? Você não precisa convencer uma criança a sentar na escrivaninha e falar: hoje você vai ter que estudar, porque se você não estudar, você não vai aprender a falar. A gente sabe que o processo de aquisição da fala não acontece desse modo, né? Ou seja, as crianças simplesmente aprendem a falar, porque as crianças, pelo que sugerem as pesquisas, né, elas têm uma propensão, né, elas já vêm, digamos assim, pré-programadas a aprenderem a falar. E o mesmo também acontece com música, né, a gente já discutia no vídeo anterior, né, ninguém precisa convencer uma criança a sentar e estudar, por exemplo, para ela aprender a cantar, né, ou para ela aprender a escutar música, a perceber sons, a perceber diferenças de altura e etc, né. Isso é algo que as crianças simplesmente desenvolvem, porque é algo que tudo indica, as pessoas, né, os seres humanos enquanto espécie já vêm, digamos assim, pré-programados para aprenderem essas questões, né? Mas a gente vai ver que existem diferenças entre pessoas quanto a essa, digamos assim, pré-programação para aprender ou para desenvolver musicalidade, né? Do mesmo modo, por exemplo, que a fala, que a linguagem, né? Algumas pessoas não adquirem a capacidade de falar, né? Algumas crianças aí, ou algumas pessoas, enfim, por uma série de questões, não aprendem a falar, né? Acabam não desenvolvendo essa questão. Então isso sugere pra gente que as pessoas vêm, entre aspas, pré-programadas de formas diferentes, né? O mesmo a gente vai ver que acontece aqui com relação a essa questão da musicalidade. Então bora fazer essa discussão. Vamos começar abordando aqui um estudo que ele é super consistente aqui no campo da musicalidade ou dessa investigação sobre a hereditariedade ou não da musicalidade, né? Esse estudo aqui foi um estudo feito com 15 famílias, né, que acompanhou essas famílias por um tempo longo, né, e ele pegou esse estudo, pega um recorte ali de várias gerações dentro dessas famílias, dessas 15 famílias. E esse estudo mostrou que a genética, ela interfere sim na capacidade dos seres humanos ali de produzirem música, de se relacionarem com música, mas ela interfere só em um aspecto, ela interfere mais especificamente na questão da percepção musical. Então parece que a capacidade das pessoas de perceberem música, ela é dada por hereditariedade, né? Ou seja,
parece que é algo passado de pai para filho, né? Parece que é algo que é transmitido entre gerações na nossa genética, né? O que esse estudo falou, né? Que vários genes parece que interferem aí nessa questão, né? Nessa questão da percepção musical, e não apenas um, ou seja, a gente não tem como dizer que existe o gene da musicalidade ou que existe o gene da música no ser humano, né? Parece que há um conjunto de genes aí, né? Uma combinação na genética dos humanos que fazem com que eles desenvolvam melhor capacidade de percepção musical, né? Então não existe, como a gente dizia, o gene da música, né? Ainda a habilidade de percepção musical, ela se manifesta de forma distribuída entre as pessoas. Então aqui a gente tem um dado que vai relativizar um pouco esse achado aí da questão da hereditariedade, né? Embora parece que a percepção musical seja algo passado de pai para filho, né? A gente vai ver que essa distribuição aí ela acontece de forma mais ou menos equilibrada, né? Ou seja, muitos pais passam para muitos filhos os genes aí responsáveis pela percepção musical, e eles passam esses genes, digamos assim, que mais ou menos do mesmo modo, né? O que a gente quer dizer com isso? É que extremos muito grandes da habilidade musical, ou melhor, de percepção, de capacidade de percepção musical, a gente nunca vai ver entre as pessoas, né? A grande maioria das pessoas tá ali numa média em termos de percepção musical, né? Não tem nenhuma percepção muito boa, nenhuma percepção muito ruim. Esses extremos da percepção muito boa e da percepção muito ruim, eles são muito raros de acontecer entre as pessoas, né? Então a maioria das pessoas está em um nível médio. Então o que eu dizia antes, né, é que ao que tudo indica, parece que pais passam para filhos mais ou menos os mesmos genes, né? A ponto de a gente dizer que a maioria das pessoas está ali no mesmo patamar em questões de percepção musical, né? Ou seja, nem a maioria das pessoas não é nem muito boa nem muito ruim em termos de percepção musical. Todo mundo está mais ou menos ali no mesmo nível mediano, né? Ou seja, né, não parecem existir diferenças muito grandes na pré-programação, digamos assim, das pessoas, né? Embora a gente tenha indícios, embora essa pesquisa esteja dizendo pra gente que a capacidade de perceber música, ela é transmitida por meio da hereditariedade, né? Embora ela seja algo passado entre gerações, parece que essa coisa que é passada entre gerações é mais ou menos a mesma coisa para todas as pessoas, né? E de acordo com essa pesquisa, a gente pode dizer então que a percepção musical ela é resultado de uma combinação de genes, ou seja, existe sim um fator genético aí que vai determinar a capacidade de percepção musical das pessoas, mas a gente também vai ver que fatores ambientais eles interferem, né, porque eles vão permitir ou não o desenvolvimento pleno daqueles genes. E também a gente vai ver que, em síntese, né, o que a gente pode dizer é que há uma interação entre esses dois fatores, entre esses fatores genéticos e os fatores ambientais. Então é isso que esse estudo está mostrando. Ele não diz pra gente, ele não descarta que pelo menos a habilidade de percepção musical das pessoas seja algo que tem um pezinho ali na hereditariedade. Só que ao mesmo tempo ele também diz que são necessários os fatores ambientais para que a pessoa desenvolva a sua percepção musical propriamente dita, né? Então é por uma interação desses dois fatores, a hereditariedade com fatores ambientais, que vai se construir, que vai se configurar a percepção musical das pessoas. Continuando a nossa discussão, a gente viu aqui que então a gente tem um estudo que sugere que a musicalidade ela não varia muito de pessoas para pessoa, né? Todo mundo está mais ou menos ali no nível mediano com relação às suas habilidades de percepção musical, mas como é que a gente explica então os casos das pessoas com habilidades musicais muito altas, né? Ou então o caso oposto, né? De pessoas com musicalidades muito baixas. Como é que a gente explica então esses casos extremos, né? Vamos responder essa pergunta na sequência observando 4 casos em específico, né? O caso dos savants musicais, das crianças prodígio, das pessoas com ouvido absoluto, né? Que são esses 3 grupos, pessoas aí com uma habilidade musical ou com uma musicalidade muito alta, e vamos discutir também o caso das pessoas com amusia, que é o caso oposto, né? Das pessoas com uma musicalidade muito baixa, em nível muito baixo. Então bora ver o que está acontecendo, né? Como é que a gente, o que explica então, né? O caso esses casos extremos ali de distribuição de musicalidade.
Começando com os savants musicais, né? Os savants musicais, eles possuem um baixo desempenho em funções cognitivas gerais, ou seja, são pessoas que têm um comprometimento grande ali, por exemplo, em aspectos de inteligência, de pensamento, né? São pessoas que geralmente, por exemplo, em testes de QI têm um desempenho baixo, né? Mas essas pessoas, os savants musicais, ou savants de modo geral, né? Eles possuem habilidades excepcionais, habilidades altamente desenvolvidas em campos como, por exemplo, o desenho, o cálculo, a memorização ou, no nosso caso, a música também, né? Por isso que a gente diz que existem savants musicais, que são essas pessoas com altas habilidades aqui no campo da música, né? E geralmente os savants, eles se especializam em digamos assim, né? Se especializam em um desses ramos, né? Geralmente um savant que é muito bom na música, ele é bom só na música, ele não vai ser bom também no desenho, né? Então, existem savants que são bons no desenho, que são bons em cálculo, que são bons em memorização, que memorizam a lista telefônica, por exemplo, de uma cidade inteira e por aí vai, né? Essas pessoas, né, são chamadas de savants, geralmente são autistas, né, porque essa característica se manifesta muito em autistas, né, estima-se que 10% dos autistas sejam savants, mas também essa manifestação ela acontece em conjunto com outras deficiências, não só com o autismo, né. Os savants musicais, especificamente, eles geralmente possuem ouvido absoluto, ou seja, eles possuem sua capacidade de percepção aí desenvolvida num nível que não é comum, por exemplo, para os outros sujeitos, né? Aqui pra gente, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma deficiência, né? Os savants, eles ainda possuem alta sensibilidade para identificar harmonias e para identificar também a estrutura de peças, ou seja, de novo, eles têm uma capacidade de percepção musical bem aguçada, bem desenvolvida. Os savants musicais, né? Como que a gente pode entender então essa origem dessas habilidades musicais deles, né? Que são altamente desenvolvidas. Não se descarta a existência de um fator genético aqui, né? Porque assim como outras deficiências, né? Esse caso dos savants ou dos autistas, né? A gente acredita, né? Não existe uma comprovação ainda, mas acredita-se que existe um fator genético, né? Que as pessoas manifestem, por exemplo, o autismo por conta de algum fator hereditário, né? Embora não exista uma confirmação nesse sentido, essa é uma hipótese bastante forte aí, né? E existem questões inatas que são envolvidas aí também nessa questão dos savants musicais, né? Porque, por exemplo, eles geralmente possuem problemas de visão e de linguagem, né? Os savants. Aí, consequentemente, isso os leva a desenvolverem mais acentuadamente a sua audição, né? Então, por comprometimento aí em outro canal perceptivo, eles vão procurar compensar, né? Vão precisar desenvolver, às vezes de forma muito mais acentuada que a gente, aqui, por exemplo, que tem a capacidade de ver bem, né? Essas pessoas, então, os savants vão ter que desenvolver mais a sua audição, às vezes por comprometimento em outro canal sensorial aí, né? Então, existe sim um fator genético ali que leva, por exemplo, os savants a desenvolverem comprometimentos no campo da linguagem ou no campo da visão, e consequentemente esse fator genético que ocasionou aí essa deficiência vai levar também esses sujeitos a desenvolverem uma melhor capacidade auditiva, e consequentemente então eles vão ficar melhores em termos de percepção musical também, né? Mas então, embora existam essas indicações aí de que há uma questão hereditária envolvida nesse fenômeno dos savants, né, que explique o alto desempenho deles ali em questões musicais, a gente também não pode descartar que existe um fator ambiental envolvido nessa questão, né? Os savants também necessitam de um ambiente estimulante, né, assim como qualquer outra criança, assim como qualquer outro sujeito, né? Se eles não têm acesso a um ambiente musicalmente estimulante, eles não vão se desenvolver do ponto de vista musical, né? Por exemplo, existem autistas com habilidades de percepção musical que são bem desenvolvidas, né, provavelmente por meio da escuta de música, né, que é algo a que todo mundo está sujeito, aí, bem ou mal, em qualquer ambiente que frequente, né? Mas esses savants com boa habilidade de escuta, com boa habilidade de percepção, eles não desenvolvem, por exemplo, habilidades de execução musical porque eles não tiveram acesso aí no seu ambiente, por exemplo, à oportunidade de aprender a tocar um instrumento, né? Então não é todo savant musical que necessariamente vai ser muito bom em música, né? Também o fato deles serem bons vai ter ligação direta com a quantidade ou com a qualidade das experiências musicais que eles tiveram acesso ali no seu ambiente, né?
Então a gente estava falando dos savants, né, que são esse caso de uma musicalidade muito alta, né, como que a gente pode explicar isso? É genética, não é? São os fatores ambientais? Não são, né? A gente viu que, de novo, é uma interação desses dois fatores, não é só um desses fatores que determina a musicalidade dos savants. Vamos pensar um pouquinho agora também nas crianças prodígio, né? Será que elas nascem com talento excepcional para fazer música? Ou será, de novo, que o ambiente tem algum papel aí? Quando a gente pensa em crianças prodígio, a gente já pensa logo nas crianças prodígio famosas aí da história da música, né? Por exemplo, Mozart, talvez ele seja o primeiro caso que vem na mente da gente, né? Que começou a compor com 5 anos, e enfim, que era exibido pelo pai, né? Que era levado pelo pai em turnês, justamente para se apresentar como uma criança prodígio. Mas Mozart não foi o único, né? A gente teve, por exemplo, Bach, Beethoven, Mendelssohn, que também entram exatamente nessa mesma questão, né? E até interessante a gente pensar que todos eles, para além de terem sido, enfim, muito talentosos, né, para além de terem demonstrado um talento muito precoce, é interessante também a gente pensar que todos esses 4, eles tinham, desde muito pequenos, oportunidade de estudar música, né, então já estou até dando um spoiler aqui do que vai ser a nossa discussão, né, por exemplo, Mozart, Beethoven tinham pais músicos, né, e foram esses pais músicos que incentivaram eles desde muito cedo a estudarem música, né. Mendelssohn, por exemplo, vinha de uma família muito rica, que teve condições de financiar, de pagar para ele e também para a irmã dele, né, estudarem com os melhores professores, né, que existiam ali na sua época. Enfim, mas vamos ver um caso na sequência, um mais contemporâneo agora, do que seria uma criança prodígio, tá bom? Vou colocar aqui para tocar pra gente um pouquinho alguns vídeos que vão estar mostrando um pouquinho a Alma Deutscher, que é uma menina hoje em dia que está sendo comparada aí a Mozart, né? Ela está sendo dita como a nova Mozart. Vamos ver o que a Alma faz. This is in Los Angeles on the Ellen DeGeneres show. I was actually 4, and I would sit down at the piano and play little tunes, and my parents thought that I was trying to play something that I had had. This is my magic skipping rope, and that I wave it around like this. I don't actually skip with it, but I just wave it around like this. I'm starting to think of one that's beginning like this. Mi, fa, mi, do, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, fa, so. Was a night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds.
wanted to say thank you to all the people who listened to me and said wonderful things about my music. Então, vamos entender agora na sequência o que acontece, né? O que faz com que crianças, assim como a alma do vídeo que a gente acabou de assistir, o que faz com que crianças como essas desenvolvam uma alta musicalidade, né? Provavelmente você já reparou ali no vídeo que a gente tem algumas coisas que estão dando dicas pra gente, né? Se vocês repararam, não sei se vocês prestar atenção nos detalhes, mas por exemplo ali, a casa onde a Alma mora é uma casa com muitos instrumentos musicais, ela tem acesso a muitos instrumentos musicais e aparentemente desde que ela era muito pequena, né? Na verdade o pai dela, ele é um professor, né, da área de linguística, ele não tem nada a ver com música, mas a mãe dela também, embora ela não seja aparentemente não seja musicista profissional, a mãe dela também toca piano, né? Então vocês vão ver assim que eles têm aí uma família que estimula muito, né? Um pai professor que estimula a filha a estudar, uma mãe que também faz música, né? Que toca junto com a filha, que produz música junto com a filha. Então, para além da Alma ter um ambiente ali muito rico em termos de acesso a instrumento musical, ela também tem aí pais que estimulam ela, né? Então já estou dando de novo um spoiler do que vai ser a nossa resposta aqui, né? Será que crianças como a Alma Deutscher, né? Será que elas se tornam crianças prodígio porque nasceram com esse dom, digamos assim, da música, ou é porque elas desenvolveram isso em função do ambiente que as cerca? Vamos tentar responder um pouquinho essa pergunta. A gente já tem um estudo aqui que aponta quais são os fatores que interferem na construção da alta musicalidade de uma pianista, né? Uma pianista que foi estudada aqui, uma criança prodígio, né? O que acontece? O que tem por trás da vida dessa criança, né? O estudo mostrou que com 2 anos ela tentou tocar uma música que tinha ouvido e ela tentou tocar isso em um piano de brinquedo. Então, né? Parece aqui que ter acesso a um piano de brinquedo parece um bom começo, né? Provavelmente se essa criança não tivesse acesso a um instrumento ali desde bem pequenininha, ela não teria se tornado prodígio, né? Essa criança em específico do estudo, né? Ela começou a estudar piano aos 4 anos e em 3 anos ela chegou até a 8ª série de um currículo de ensino britânico, né? Ou seja, em só 3 anos de estudo ela evoluiu o que outras crianças demorariam 8 anos para fazer, né? Então em 3 anos ela fez o currículo de 8, né? Isso tendo começado a estudar aos 4 anos. Então a gente tem aqui que, né, ok, né, ter acesso a aulas de piano parece ser algo fundamental, né? Se essa criança não tivesse tido acesso, não tivesse tido oportunidade de ter aulas de piano, ela não se tornaria uma pianista prodígio, certamente, né? Mas isso, contudo, ainda não explica por que ela avançou tão rápido, né? Por que ela fez 4 anos em 3, ou melhor, por que ela fez 8 anos em 3 anos de estudo, né? O estudo ainda está mostrando que essa pianista aqui em específico, desde pequena, ela brincava com a irmã fazendo jogos de repetição, jogos de aperfeiçoamento, né? E tá aí uma coisa que é extremamente necessária, né? Para você aprender música, a gente já discutiu isso, né? Repetir, praticar, buscar se aperfeiçoar é algo fundamental, né? E essa criança fazia isso desde muito pequena com a sua irmã, como se fosse brincadeira, né? Então ela se engajava muito ativamente nesse tipo de treino, né? Ainda a relação entre mãe e filha era de motivação, né? Ou seja, a gente tem um ambiente aí que está ajudando, a gente tem uma mãe que está incentivando essa criança a estudar. E por fim, o que esse estudo mostrou, né? Esse estudo que tentou entender aí o que fez a criança prodígio se tornar um prodígio, né? Esse estudo mostrou que a criança ela era muito autorregulada, né? Ou seja, ela tinha uma boa capacidade de regular a sua própria aprendizagem, né? Enfim, fazer aquilo que era necessário para ela conseguir estudar ou para ela conseguir aprender, né? Então, ela não dependia de uma regulação de fora, ela era muito autorregulada, né? E ela tinha também, essa criança, boa representação auditiva do que ela queria tocar antes de começar a aprender uma nova peça, ou seja, ela conseguia imaginar mentalmente aquilo que ela precisava tocar antes de conseguir tocar, né? Isso tudo que a gente está discutindo pode ter a ver com aspectos que são ligados à personalidade, né? E é interessante a gente dizer aqui que para a psicologia existe basicamente um consenso hoje em dia de que a personalidade das pessoas ela é um traço inato, né? As pessoas nascem introvertidas ou as pessoas nascem extrovertidas, né? E a introversão e a extroversão vão ter relação aí também com, por exemplo, o fato da autorregulação e outras questões, né? Mais relacionadas à personalidade. Então, a personalidade das pessoas nasce com elas.
Então, nesse sentido, é possível dizer aqui que a criança tinha alguns traços de personalidade aí que eram inatos, mas que favoreciam o aparecimento aí de outras capacidades, de outras habilidades, como por exemplo a habilidade de autorregulação, que é importante para que alguém se desenvolva do ponto de vista musical, né? E não só musical, mas aí em qualquer outra área, né? E ainda essa criança, em específico, ela podia escolher o repertório que ela queria tocar, né? E isso só ajuda com certeza a manter a motivação dessa criança, né? Só ajuda a manter o engajamento com o estudo ali, com a perseverança na realização das atividades que são necessárias para que qualquer pessoa se torne um bom músico, né? Então, aparentemente o que essa criança tinha aqui era um ambiente muito favorável, mas também parece que alguns traços inatos, como por exemplo traços de personalidade, que favoreceram o fato dela se tornar uma criança prodígio, né? Então, qual que é o segredo, digamos assim, das crianças prodígio? O que os estudos estão mostrando aqui pra gente é basicamente ter apoio de pais e professores, né? Então, nenhuma criança vai se tornar prodígio se os pais não acreditam, se os pais não apoiam e especialmente se os professores não fazem o mesmo, né? Ainda é necessário praticar extensivamente, então as crianças prodígio são crianças que passam muitas horas no instrumento, né, que praticam de forma muito intensiva, ainda são crianças muito motivadas, então é necessário sim investir na motivação, né, e por fim são crianças que recebem estimulação desde muito jovens, ou seja, são crianças que estão tendo acesso a tudo isso que a gente discutiu, né, a pais, a professores, a uma prática extensiva, que estão tendo acesso a tudo isso desde muito cedo no seu desenvolvimento. Com relação às crianças prodígio ainda, o desejo intenso para ser habilidoso em qualquer área, né, que é algo que é muito importante se você quer ser um prodígio, né, você precisa querer muito ser bom em determinada área, né, esse desejo, ele depende de um controle da atenção bem desenvolvido, né, então as crianças que se tornam prodígio, elas aprendem a controlar muito bem a sua atenção, e isso começa a ser construído desde a infância dentro do cérebro, esse controle da atenção, né? Se você desenvolve essa capacidade desde cedo, né? Se desde cedo as crianças são estimuladas, elas desde cedo estão, digamos assim, moldando o seu cérebro para responder de forma mais atenta, né? E esse desenvolvimento ele acontece em todo o processo de expertise, né? Então todo mundo que se torna um expert precisa desenvolver essa capacidade de focar sua atenção, né? E no caso das crianças prodígio, a única coisa é que esse processo de desenvolvimento da atenção, do foco, ele acontece mais rápido, né? Provavelmente devido a fatores genéticos, como a gente discutia, né? Devido a fatores aí relacionados com a personalidade, que é um traço inato, e também devido a fatores ambientais, porque como a gente discutiu, é necessário ter acesso a bons professores, é necessário que os pais estimulem, é necessário que essa criança seja motivada, né? Então, de novo, parece que a gente chegou aqui num caso de dizer que a gente, ou melhor, num caso de explicar as crianças prodígio a partir de uma interação aí entre fatores inatos e fatores ambientais. Mas, falando ainda sobre essas questões, né, falando sobre as crianças prodígio, vamos pensar aqui um pouquinho sobre outras pesquisas que ainda estão explicando esse fenômeno, né? Elas vão dizer que a trajetória de desenvolvimento da criança, ela impacta o modo como ela se relaciona com outras pessoas, né? Vamos ler a sequência que você já vai entender o que eu quero dizer. O modo como a criança se relaciona com os outros impacta toda a sua trajetória posterior, né? Porque, por exemplo, pais que acreditam que seus filhos são talentosos, eles oferecem maiores oportunidades de recompensa, né? Então, pais que acreditam que tem um filho talentoso, geralmente expõem o seu filho para outras pessoas de forma positiva ou encorajam os seus filhos muito mais, por exemplo, a tocar música, a se apresentar em público e etc. E isso, consequentemente, está promovendo, está proporcionando a essas crianças oportunidades de recompensa, ou seja, o que é isso, né? Uma criança, por exemplo, que se apresenta em público, que é encorajada pelos pais a se apresentar em público, é uma criança que está mais propensa no final do concerto todo mundo lá e a cumprimentar, a falar, olha que bacana, que bonito, que legal isso que você fez, né? E isso é algo importante para que a criança se mantenha engajada, para que ela se mantenha motivada ali na sua prática musical, né? Então por isso que a gente dizia que o modo como a criança se relaciona com os outros, por exemplo, o modo como ela se relaciona com os pais ou como os pais se relacionam com ela, isso vai impactar na sua trajetória posterior, né? Porque
porque isso vai fazer com que essa criança se sinta mais recompensada, mais motivada e mais propensa a voltar a se engajar com aquele tipo de atividade, a voltar a estudar, a voltar a querer tocar em público, né? Então, consequentemente, a criança se engaja mais na aprendizagem, né? Crianças que têm, por exemplo, aí pais que acreditam no talento delas e que oferecem mais oportunidades de recompensa, então essas crianças consequentemente se engajam mais com a aprendizagem, e isso faz com que a sua estrutura neuronal, aqui no caso, né, sua estrutura cerebral, ela se altere também, favorecendo futuras aprendizagens. Então, para além de mudanças no comportamento da criança, a gente vai ver que esse tipo de resposta que os outros dão para a criança também modifica a própria organização cerebral dela, né? E isso com certeza vai trazer impactos para o futuro, né? Para as aprendizagens da sequência ali dessa criança. Então a gente falou até agora sobre os savants, como é que a gente podia explicar, né, da onde que vinha essa alta habilidade musical deles. A gente também falou sobre as crianças prodígio, e nesses dois casos a gente chegou mais ou menos na mesma resposta, né? A gente chegou em dizer que é graças a uma interação entre fatores ambientais e fatores inatos, fatores hereditários, que as crianças se desenvolvem desse modo, né? Se desenvolvem como savants musicais ou como crianças prodígio. Vamos pensar agora no caso das pessoas com ouvido absoluto, né? Se você não é músico aí, vamos só definir o que é ouvido absoluto. É essa capacidade que algumas pessoas têm de atribuir nomes de notas para sons, né? Ou de cantar uma altura exata sem ter uma nota como referência. O que é isso? Uma pessoa com ouvido absoluto é aquela pessoa que, quando ouve uma nota musical, ela não pode não ter visto, por exemplo, o instrumento que está produzindo, ela pode não ter visto a pessoa produzindo aquela nota no instrumento, mas só pelo som ela sabe dizer, isso é um dó sustenido, né? Isso é uma capacidade que a maioria das pessoas não possui, né? Não são todas as pessoas que possuem essa capacidade de nomear notas sem ter um som como referência, né? É diferente, por exemplo, da nossa capacidade de nomear cores, né? Todos nós aqui conseguimos olhar para um branco e falar, isso é branco, isso é amarelo, né? Mas nem todo mundo consegue ouvir um som e falar, isso é um dó, isso é um ré, tá bom? As pessoas que conseguem fazer isso são pessoas que têm ouvido absoluto. E muitas pessoas, às vezes, não são músicos, né? Geralmente os músicos sabem o nome das notas, conseguem associar o nome de nota a um som, porque isso faz parte da aprendizagem musical, né? Mas muitas pessoas com ouvido absoluto nunca estudaram música, e nesse caso a gente sabe que elas têm ouvido absoluto porque elas conseguem, por exemplo, cantar uma música exatamente na mesma altura em que elas estão acostumadas a ouvir lá numa gravação, por exemplo, né? A gente ouve o CD ou ouve a gravação da música original lá cantada com determinado intérprete, as pessoas que têm ouvido absoluto, elas conseguem cantar aquela música exatamente na mesma altura que elas estão acostumadas a ouvir, né? Pessoas que não têm ouvido absoluto, aqui como eu, talvez como você, a gente não consegue cantar necessariamente na mesma altura. Às vezes a gente pega um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo do que o intérprete canta lá na versão original. Então, isso é uma pessoa com ouvido absoluto, né? Como a gente dizia aqui, isso é algo muito raro, poucas pessoas têm ouvido absoluto. Estima-se que aí entre 4% e 8%, só 4% a 8% dos músicos possuem ouvido absoluto, né? Para ficar mais claro o que a gente está falando com ouvido absoluto, deixa eu mostrar na sequência para vocês um menino, uma criança com ouvido absoluto. Vocês vão ver ali que o pai dele toca algumas notas no piano, uma série de notas ali no piano, e ele vai dizendo, nota por nota, né? Ele vai dizendo o nome de todas elas. Bora ver o vídeo da sequência. Sing me the note A. A. How about C? C. B flat? B flat. All right, sing me a D flat 7 over D major chord. D F sharp A, D flat F, A flat, C flat. Very good, Dylan. I want you to name and sing and write down this. F, C, G, A, E flat, A, B flat. Very good. Perfect. All right. This is going to be tricky. I want you to sing from the top down this chord. A flat, G, E flat, D flat, B flat, A flat, C. That's correct. Write it down. That's perfect. All right. I want you to just name and sing this chord. B, G, A, C, P. That's correct, Dylan. All right.
Isso, deu para entender um pouquinho o que é essa questão do ouvido absoluto, né? Isso não é uma coisa exclusiva em humanos, né? Algumas espécies animais também têm ouvido absoluto. Deixa eu mostrar para vocês na sequência um cachorro que também tem ouvido absoluto. Bora ver! Então agora que você é craque em ouvido absoluto, agora que você já entende tudo o que significa isso, bora pensar um pouquinho o que acontece aqui com as pessoas com ouvido absoluto, né? Será que elas nascem com ouvido absoluto? Será que isso é desenvolvido, né? Se os cachorros conseguem, né? Provavelmente porque eles nascem com alguma propensão ali a ter ouvido absoluto. Mas se vocês repararam, por exemplo, o menino do primeiro vídeo, ele tem um pai ali que toca junto com ele, né? Provavelmente alguém que teve muito presente aí no desenvolvimento musical dessa criança, né? Então será que são fatores inatos? Será que são fatores ambientais que interferem no desenvolvimento do ouvido absoluto? Bora ver o que as pesquisas estão dizendo, né? Essa é uma habilidade, o ouvido absoluto, que apresenta gradações, ou seja, ela não é uma habilidade do tipo tudo ou nada, ou você tem ouvido absoluto ou você não tem. Existem gradações do ouvido absoluto. Tem pessoas com ouvido absoluto mais desenvolvido e pessoas com ouvido absoluto menos desenvolvido. Então aí você já vai deduzindo que não é uma coisa sempre igual, né? Se a pessoa nasce com aquilo, parece que nem todo mundo nasce com o mesmo tipo de ouvido absoluto, né? Ou se é desenvolvido, parece que às vezes as pessoas vão além do seu desenvolvimento, às vezes não vão tanto. Então bora tentar desmistificar essa questão. E aí, o ouvido absoluto é uma habilidade inata ou ela é aprendida? Há quem defenda que ela é uma habilidade aprendida, né? Por exemplo, a gente tem estudos aqui que mostram que sons familiares, né? Por exemplo, um som do instrumento que a pessoa toca, por exemplo, se eu sou violinista, o som do violino é um som familiar para mim. Se eu sou pianista, o som do piano é um som familiar, né? Então a gente já tem pesquisa que mostra que sons familiares, eles geram uma identificação mais precisa de notas, ou seja, se eu sou violinista e eu escuto um violino tocando, eu consigo identificar mais facilmente, esse violino está tocando um dó, ele está tocando um ré. Se eu sou pianista, idem no caso do piano, né? Ou seja, a gente tem estudos sugerindo aí que o ouvido absoluto, ele é assim aprendido, né? Já que quando eu ouço sons no instrumento que eu aprendi, eu percebo melhor, então parece que o ouvido absoluto tem sim um traço de aprendizagem, né? Parece que não é uma coisa que nasce aí com as pessoas, parece que ele pode ser aprendido, né? Mas há quem defenda que o ouvido absoluto é uma capacidade inata, né? Por quê? Porque ele aparece muito cedo na vida, né? E inclusive não é preciso esperar ele se desenvolver, não é preciso a pessoa aprender, isso tanto é verdade, né? Que a gente tem pessoas que têm ouvido absoluto que nunca aprenderam música, que nunca estudaram música, e a gente consegue identificar o ouvido absoluto nelas, porque elas conseguem cantar uma canção, como eu dizia, na mesma altura em que o artista gravou essa canção lá na versão original, né? Então ela aparece muito cedo na vida e parece que a gente não precisa de uma aprendizagem formal para desenvolver o ouvido absoluto. Ela se desenvolve ainda de forma muito rápida, sem esforço, né? As pessoas não precisam se dedicar a estudar horas e horas afinco ali, né? Ela ocorre entre membros de uma família, então membros de uma mesma família, se a gente já tem uma pessoa com propensão a ter ouvido absoluto, pode investigar, provavelmente outras pessoas da mesma família também possuem ouvido absoluto, né? Onde é que eu tava? Ela aparece em pessoas que nunca estudaram música, como a gente dizia. Ela não aparece em pessoas que estudaram desde muito cedo. Então tem gente que às vezes estuda desde muito pequenininho, mas nem por isso vai desenvolver ouvido absoluto, né? E os humanos, enquanto espécie, eles estão propensos a desenvolver, né? Porque a gente tem aí pesquisas mostrando que seres humanos têm essa habilidade, pois geralmente as pessoas cantam músicas conhecidas em alturas, né? Naquela mesma altura conhecida, como eu dizia, em que o artista gravou, né?
Ou seja, a gente tem um conjunto bastante sólido de pesquisas que estão dando evidências aí de que sim, que parece que o ouvido absoluto é uma capacidade inata, né? Então, de novo, a gente está chegando aqui num caso em que a gente vai ver que essa alta habilidade musical, essa alta musicalidade, ela é também fato de fatores hereditários, fato de fatores genéticos, né? Mas em contato com o ambiente, né? Talvez aqui no caso do ouvido absoluto ainda exista uma propensão maior, né? Ainda exista um papel ainda maior ali das questões da hereditariedade envolvidas na manifestação ou não do ouvido absoluto. Beleza, já falamos aqui sobre 3 casos extremos, né, sobre os savants musicais, sobre as crianças prodígio e também sobre as pessoas com ouvido absoluto, e a gente chegou à conclusão de que não dá para descartar os fatores genéticos, parece que eles têm ali alguma influência, mas eles sozinhos não garantem o desenvolvimento de altas habilidades musicais. É necessário também a gente considerar os fatores ambientais nessa equação, digamos assim, né? Vamos discutir agora um outro caso extremo, mas agora um caso das pessoas com uma baixa musicalidade, né, com deficiências em questões ali de percepção musical ou enfim, relacionadas à música, de forma mais geral. Vamos falar sobre as pessoas com amusia. A amusia, então, ela está ligada a uma incapacidade de cantar afinado, né? Acredita-se que muito poucas pessoas no mundo possuem amusia, né? Se você é um desafinado aí, é muito pouco provável que você tenha amusia, né? É mais provável que você simplesmente tenha aí uma dificuldade de percepção e não um comprometimento tão sério quanto a amusia, né? A amusia afeta aí em torno de 4% da população, e uma pesquisa demonstrou que a desafinação, essa desafinação relacionada com a amusia, ela possui um fator genético, né? Ela é algo que aparece muito cedo e persiste na vida adulta, né? Ou seja, parece que não é uma coisa que as pessoas adquiriram ao longo da vida, sei lá, porque se traumatizaram com alguma experiência, e também parece que é algo que, digamos assim, não pode ser consertado ao longo da vida, né? Parece que a pessoa com amusia não vai desenvolver afinação ao longo da vida. Então é um comprometimento com o qual ela nasceu e enquanto perdurar a vida dela, isso vai acompanhar ela, né? Então o cantar desafinado, nesse caso da amusia, é algo que não aparece junto necessariamente de uma percepção pobre. Olha que interessante, né? Nem todas as pessoas com desafinação, elas também têm um ouvido ruim. Às vezes é só uma dificuldade em afinar, em cantar afinado, né? Porque existem pessoas que conseguem perceber sim as diferenças entre notas, por exemplo, diferenças muito pequenininhas, né? Diferenças de um semitom, mas nem por isso essas pessoas conseguem cantar essas distâncias pequenininhas aí do semitom. Então tem pessoa que ouve bem, mas nem por isso consegue cantar de forma afinada, né? Ainda a maioria das pessoas tem consciência de que é desafinada, né? Quem canta desafinado geralmente sabe que está cantando desafinado, né? Ou seja, o canal perceptivo dessa pessoa, né, ele não está comprometido, tanto que a pessoa canta desafinado, ela se ouve desafinada e ela sabe que ela está desafinada. Então nem todo mundo que tem dificuldades ali no campo da afinação vai ter também dificuldades perceptivas. Então parece que essa questão aí da dificuldade da afinação relacionada à amusia tem algum traço hereditário, algum traço genético e que afeta, nesse caso aqui, só a parte da produção vocal, né? Então, de novo, a gente fechou aqui as nossas discussões dizendo que parece que existe, né? A gente não pode descartar de todo aí o papel da hereditariedade na questão da musicalidade, mas por outro lado a gente já viu que ela sozinha não se sustenta, né? Então a gente não pode dizer que as pessoas nascem com o dom de fazer música, né? Sem um ambiente propício, sem condições, sem fatores externos ali que deem as condições necessárias para a pessoa se desenvolver musicalmente, a pessoa não desenvolve musicalidade. Vamos na sequência um pouquinho agora explorar outros estudos que vão estar falando sobre a relação aí entre musicalidade e aprendizagem. A gente estava falando muito até agora sobre a relação entre musicalidade e fatores genéticos e hereditariedade, né? Vamos falar agora na sequência sobre musicalidade e aprendizagem, né? Historicamente, a habilidade musical ela está vinculada à percepção auditiva, né? E outras habilidades que o músico precisa ter, que não é só a habilidade de ouvir bem, né? Por exemplo, outras habilidades do campo de vista motor, ou mesmo da comunicação de emoções, etc. Essas outras habilidades, elas não costumam ser consideradas aqui nas discussões mais tradicionais sobre musicalidade, né? E essa musicalidade aí, vista do ponto de vista bem tradicional, ela é aquela
aquela coisa que os testes de musicalidade acessam, ou que os testes de aptidão musical acessam, né? E como vocês já sabem, esses testes de aptidão musical, eles são testes bastante restritos, né? Eles só avaliam a capacidade de percepção musical das pessoas, né? Eles são basicamente testes de escuta musical, né? Então, portanto, né, a musicalidade ela é geralmente vinculada apenas ao que esses testes conseguem detectar objetivamente, que é a capacidade de percepção. Então, do ponto de vista bem tradicional, o que a gente pode dizer é que a musicalidade ela é definida basicamente como a capacidade das pessoas de perceberem música, né? E a gente vai discutir na sequência que isso é muito pouco para alguém fazer música, né? Um músico, embora seja muito importante ele saber ouvir não é a única coisa que ele precisa saber para ele ser um bom músico, né? Então a gente não pode definir a musicalidade simplesmente como essa capacidade de ouvir bem, né? Ou como uma percepção musical bem desenvolvida, né? A musicalidade não pode ser vista de forma tão restrita, né? Então a gente tem aí uma crítica a essa visão, né? Porque a percepção musical ela não é suficiente para que uma pessoa tenha sucesso em música, né? Uma boa percepção, então, não é tudo. A gente, por exemplo, tem estudos aqui que foram perguntar para as pessoas, né, o que elas consideravam um bom músico, o que elas consideravam uma pessoa com habilidade musical, né? Mais especificamente aqui, uma pesquisa pediu para 411 pessoas que completassem a seguinte frase: a habilidade musical é, e a pessoa tinha que trazer uma definição do que é habilidade musical, né? Como a gente viu, lá numa perspectiva mais tradicional, na perspectiva dos testes de aptidão musical, eles diriam: a habilidade musical é a capacidade das pessoas de perceberem música, né? Vamos ver quantas dessas 411 pessoas acreditam nessa mesma visão, ou melhor, vamos ver qual que é a visão predominante aqui do que é habilidade musical. Olha que interessante o que as pessoas responderam. Grande maioria delas, 71%, diz que a habilidade musical é tocar um instrumento, ou seja, não tem nada a ver com perceber, tem a ver com produzir, né? Ou seja, habilidade prática. 32% disseram que é ouvir e entender, ou seja, só 32% chegaram um pouco mais perto aqui dessa questão da percepção musical, né? 24% disseram que é saber apreciar, que também tem a ver com perceber, e 15% disseram que é saber responder à música, ou seja, de novo, não tem nada a ver com percepção. Então você tá vendo aí, né? Saber fazer música, né? Ou ser habilidoso em música é muito mais do que ter simplesmente um bom ouvido. É muito mais do que fazer aquelas coisas que os testes de aptidão musical conseguem observar, conseguem medir, né? Então, essa pesquisa ainda mostrou que os músicos reconhecem a importância da motivação, da expressão pessoal e da metacognição, ou seja, para além dos músicos terem que ter tudo aquilo ali que a gente disse, saber tocar, saber ouvir, saber apreciar, saber responder à música, os músicos ainda precisam ter motivação, capacidade de se expressar e metacognição, né? Que é essa capacidade de pensar sobre o seu próprio pensamento, de pensar como eles aprendem, de pensar como eles estudam música, né? Então, definitivamente, o que um músico precisa para ser um bom músico não é só a capacidade de ouvir, né? A gente tem mais um trabalho que vai mais ou menos nessa mesma linha, né? Outro estudo, nesse caso realizado com 653 pessoas, ele mostrou que ter habilidades musicais é entendido como o mesmo que ou está relacionado com essas palavrinhas aqui da sequência, né? Uma alta habilidade rítmica, né? Que foi o que mais foi mencionado pelas pessoas, mas as pessoas também afirmaram, né, que ter boas habilidades musicais também está relacionado com a capacidade de organização do som, de comunicação, de motivação, está relacionado com características pessoais, ou seja, com coisas que as pessoas têm, nascem tendo ou não tendo, né? Com a integração de habilidades complexas com a capacidade de atuar em grupo. E olha, em último caso, as pessoas mencionam ter um ouvido musical, ou seja, né, tá em último lugar lá na lista, aquela coisa que os testes de aptidão musical dizem que é fundamental para que as pessoas desenvolvam habilidades musicais, né? Ou melhor, para dizer que uma pessoa é habilidosa em termos musicais, né? Nesse estudo tá em último lugar o ter um bom ouvido, ter uma boa percepção musical, né? Bora lá então, vamos esmiuçar o que são essas coisas aí que o músico precisa ter, ou qual que é essa visão, de repente, um pouco mais ampla do termo musicalidade, né? Porque a gente vai ver que se a gente definir o termo musicalidade de uma forma um pouquinho mais ampla, a gente também tem uma outra resposta para aquela nossa questão inicial lá, que era de onde vem a musicalidade. Ela é inata, ela é construída por meio de fatores externos, né? O ambiente que permite o desenvolvimento da musicalidade. A gente vai ver que se a gente define musicalidade de forma um
pouquinho mais ampla, a nossa resposta já vai se alterar completamente, né? Vamos na sequência. Atividades musicais diferentes, elas requerem habilidades musicais diferentes, né? Então, dependendo do que um músico faz, se o músico toca, se o músico improvisa, se o músico compõe, se o músico toca só lendo partituras, etc, né? Dependendo do tipo de habilidade, ou melhor, dependendo do tipo de atividade que o músico faz, a gente vai ver que vão ser solicitadas aí diferentes habilidades musicais, né? Não é só a percepção auditiva, como diziam lá, como pensava lá a nossa visão mais tradicional, mais limitada do que a musicalidade, né? Por exemplo, ler à primeira vista e ensaiar com partituras é algo que alguns músicos precisam ter, né? E que requer habilidades visuais. Tocar de memória ou de ouvido já é outra coisa que, por exemplo, os músicos populares precisam saber fazer muito bem, mas que requer ali habilidades auditivas, né? Saber improvisar também é uma coisa que os músicos populares precisam saber, que, por outro lado, requer habilidades criativas, né? Então repara que a gente está falando aí de um conjunto de habilidades muito grande, muito vasto que os músicos precisam ter, né? Então é preciso que o músico desenvolva todas essas habilidades em separado ainda, né? Porque o que foi aprendido em um domínio não é transferido para o outro, né? Não é porque um músico sabe ler bem partitura que ele vai saber criar muito bem, que ele vai conseguir improvisar muito bem, né? Então o que ele aprendeu lá no campo das habilidades visuais não vai automaticamente ser transferido aqui para o campo das habilidades criativas, né? Então os músicos precisam aprender muitas coisas ali para serem bons músicos, né? Ainda é preciso possuir habilidades metacognitivas para planejar, monitorar e avaliar a aprendizagem, né? Então, como a gente dizia, a habilidade metacognitiva é aquela habilidade que a gente tem de pensar sobre a gente mesmo, de pensar sobre o modo como a gente aprende, sobre o modo como a gente estuda, né? E a gente viu que isso é importante que o músico tenha habilidades metacognitivas, para além de habilidades visuais, criativas, auditivas, né? Porque se o músico não sabe se ouvir, não sabe pensar sobre si mesmo, como que está estudando, se está ficando bom, se não está, o que ele precisa fazer para corrigir aquilo que ele está fazendo. Então, se o músico não tem essas habilidades cognitivas, ele não se desenvolve. Então, né, a gente vai chegar aqui a abrir um pouquinho mais a nossa concepção sobre o que é musicalidade. E a gente vai dizer que ela não é apenas percepção musical, né? Então a gente tem que largar mão daquela visão mais tradicional, daquela definição mais tradicional de musicalidade como sinônimo de percepção musical ou de capacidade de ouvir, né? A gente precisa definir musicalidade aqui de forma um pouco mais ampla, né? Então, não seria o caso de revermos também as nossas concepções sobre a origem da musicalidade? Com certeza, né? Se a gente entende musicalidade como algo mais amplo, como um fenômeno que não envolve só a capacidade de audição, a gente também precisa entender de onde que vem essas outras capacidades, né? Essas capacidades visuais, essas capacidades criativas, essas capacidades metacognitivas, né? De onde elas vêm? Elas nascem com a pessoa ou elas são dadas aí pela interação da pessoa com o ambiente, né? Será que todas as habilidades necessárias para se fazer música, então, são herança genética, né? Ou, na verdade, o que a gente vai dizer aqui, né, que parece ser necessário aprender para se tornar musical, né? Não basta a gente vir com aquilo que a natureza nos deu e a gente vai naturalmente fazer música, né? Parece que é assim necessário aprender, né? Mas enfim, não vamos então abandonar aquela nossa pergunta que é, afinal, a aprendizagem musical, ela é um produto natural, a gente nasce com ela, né, com essa capacidade de aprender, ou ela é algo cultural, é o meio que nos dá, é o meio que nos faz musicais? A gente tem aqui algumas evidências dizendo que ela é algo natural, porque, por exemplo, a gente já dizia lá desde o começo desse vídeo que os humanos são pré-programados, entre aspas, né, para aprender música. A gente, enquanto espécie, aprende música sem necessariamente ter que ir para a escola para aprender música, né? A gente aprende música até mesmo inconscientemente e começamos a aprender antes mesmo de nos engajarmos ativamente com música, né? Por exemplo, antes mesmo da gente começar a fazer aulas, né? Mas a gente também tem outros estudos aqui, outras evidências dizendo que a aprendizagem musical também é algo cultural, né? A gente se torna habilidoso em música por meio de interferências ali do ambiente, né? Por fruto da enculturação. Então a aprendizagem musical começa dentro do útero, mas é graças ao contato do bebê com a música que vem do exterior, né? Não é simplesmente porque o bebê está desenvolvendo coisas ali na sua genética que vão o tornar musical, né? O bebê dentro do útero já está tendo contato com o exterior, então ele já começa, antes mesmo de nascer, esse processo de enculturação, porque a gente sabe, os bebês ouvem dentro do útero, né? Eles ouvem tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, então eles já começam o seu processo de enculturação antes mesmo de nascerem, né?
A gente vai voltar aqui no meio dessa nossa discussão também sobre, e aí, a musicalidade é hereditária, ela é aprendida? Vamos voltar num outro conjunto de pesquisas aqui, que vocês já conhecem, a gente já discutiu ele em vídeos anteriores, que é o tal do paradigma da expertise, né, que vai oferecer aqui uma nova visão sobre esse papel da hereditariedade na musicalidade, né. Esse paradigma da expertise volta lá naquela questão bem conhecida da teoria da prática deliberada, né. E essa teoria, curioso a gente pensar, ela vai tirar completamente o foco da genética. Ela vai dizer, um bom músico, um expert, não nasce um expert, ele se torna um expert, né? Então a teoria da prática deliberada vai tirar o foco da hereditariedade e vai colocar o foco na prática, né? O que essa teoria vai dizer, só recapitulando, é que a quantidade de tempo envolvida na realização de uma atividade, nesse caso aqui nossa atividade musical, então a quantidade de tempo que você passa estudando música, que vai ser um indicativo da expertise que a pessoa pode vir a ter, e não é propriamente a hereditariedade da pessoa que determina se ela vai vir a ser um expert, se ela vai vir a ser um músico de alta performance ou não. Então, para o paradigma aqui da prática deliberada, o que vale é a quantidade de horas que a pessoa vai estudar, né? Mas a gente sabe que para se tornar um bom músico é necessário, aqui de acordo com esse paradigma então da prática deliberada, ter lá 16 anos de prática, começar a estudar muito cedo, né? Chegar a ter 50 horas semanais de estudo na adolescência, ou seja, é uma teoria focada muito na quantidade de horas de estudo, mas a gente já sabe que existem muitas críticas a essa visão, né? Porque não é apenas o tempo que conta, mas também como se pratica. Isso a gente já discutiu lá no nosso vídeo em que a gente falou sobre expertise musical, né? E nem todo aprendizado musical de sucesso, ele é um aprendizado deliberado. Isso é uma coisa interessante da gente pensar também, né? A prática deliberada é aquela que é definida como uma prática organizada, né? Realizada de forma sistemática, e nem todo mundo que se torna um músico expert, um músico de sucesso, passou necessariamente por esse tipo de aprendizagem, né? Vindo, por exemplo, o caso da aprendizagem que surge da escuta, da improvisação, dessa aprendizagem mais informal, como por exemplo o caso das bandas de garagem, né? Ou muitos músicos populares, né? Eles se desenvolvem, enfim, músicos altamente habilidosos, experts no seu campo de prática, sem que tenham passado por um processo de aprendizagem desse bem metódico, organizado, que visa objetivos bem estabelecidos, etc, né? Eles vivenciam processos de aprendizagem mais informais e, enfim, chegam a ser músicos experts, né? Então, esse paradigma da prática deliberada, ele também é muito questionado, mas de todo modo, ele está dizendo aqui pra gente, ele vem relativizar um pouco as crenças aí de muitas pessoas, que as pessoas se tornam músicos porque elas têm o dom de ser músicos, né? Elas nasceram com aquela iluminação divina para se tornarem músicos, então elas são fadadas a serem bons músicos, né? Você aí que não nasceu com a iluminação divina para ser bom músico, jamais vai ser. Então não adianta você estudar, não adianta você tentar, né? Não, a teoria da prática deliberada está vindo nos dizer o contrário, né? Não tem um dom divino que as pessoas nascem tendo ou não tendo, né? Não tem uma capacidade aí sobrenatural para você fazer música. O segredo é sentar a bunda e estudar, né? O segredo é praticar, é se engajar com fazer música, né? Então a gente pode fazer uma conclusão a essas nossas discussões aqui de hoje, né? Dizendo que diferenças aí nos níveis de musicalidade das pessoas, elas existem, né? Como a gente discutiu aqui, a gente viu, por exemplo, no vídeo de hoje o caso dos savants musicais, a gente viu também o caso das pessoas com amusia, a gente viu que a maioria das pessoas está num nível mediano ali de desenvolvimento de habilidades perceptivas, ou seja, as pessoas possuem níveis diferentes de musicalidade, né? E a gente também discutiu que esses níveis diferentes, eles ocorrem graças a quê? Graças a fatores genéticos, não tem como a gente descartar eles, mas também não tem como a gente dizer que eles são determinantes, né? Ou seja, não é aquele dom divino, não é aquela coisa que você nasce tendo que vai te fadar a ser um bom músico, ou não é a ausência daquela coisa que você nasce tendo que também vai determinar que você nunca vai poder ser um bom músico, né? Então não é o fator genético que determina a musicalidade de ninguém ou a ausência de musicalidade de ninguém, né? A gente também precisa levar em consideração aqui os fatores ambientais e, nesse caso, mais especificamente, as oportunidades de aprendizagem que as pessoas vão ter ou vão deixar de ter, né? Isso também isso pesa muito ali na determinação do nível de musicalidade que alguém vai conseguir chegar a ter ao longo da sua vida, né?
A gente também viu no vídeo de hoje que os humanos, eles são mais musicais, eles são, na verdade, uma espécie musical. Eles possuem, então, uma predisposição genética a fazerem música, né? A gente, enquanto espécie, possui isso, né? E não tem, já que eu tô dizendo que a gente, enquanto espécie, possui, não tô dizendo que eu, Caroline, possuo mais que vocês aí, ou que vocês possuem mais do que eu. A gente, enquanto espécie, possui essa predisposição genética e todo mundo, eu, você, todos nós aqui compartilhamos da mesma predisposição genética, né? Mas a gente viu que essa predisposição, ela também pode se desenvolver, né? Ou seja, a gente pode desenvolver a nossa musicalidade se envolvendo com música, né? Ou seja, tendo contato com o ambiente musical, né? Tendo contato com experiências que venham do exterior, né? Portanto, é necessário ter um ambiente propício, né? A gente também discutiu hoje, a gente também viu que, embora pareça existir um fator genético, um fator hereditário aí envolvido nessa questão da musicalidade, não existe um gene da música, ou seja, não existe um gene que é transmitido de pai para filho, né, que faz com que o filho seja musical, porque o pai também foi, né? Estudos muito sérios, né, muito meticulosos, realizados com controle, com rigor científico muito grande, já provaram que não existe o gene da música. Então não existe essa coisinha, essa sementinha da musicalidade ali que, por exemplo, o pai de Mozart transmitiu para Mozart, ou que o meu pai me transmitiu, né? Não existe essa ideia, tá bom? Então, de novo, não existe a ideia de um dom musical, não existe a ideia de algo que seja, de uma habilidade musical que seja passada de geração para geração aí, né? Portanto, a musicalidade é resultado de uma série de habilidades, né, como a gente veio discutindo aqui, e a musicalidade depende, então, da interação de diferentes genes, como a gente discutiu, né? Se ser musical não é simplesmente ter uma boa percepção musical, então não basta eu ter o gene, que a gente viu que, de fato, esse gene da percepção musical, ele é transmitido de geração para geração, né? Mas ser músico não é só perceber sons, né? Então de nada adianta eu ter ganhado lá na minha herança genética um gene propício para o desenvolvimento da percepção musical, né? Ou um gene que não me trouxe a amusia, por exemplo, né? Que não me tornou desafinado graças à minha herança genética, né? Não adianta eu ter recebido, digamos assim, esse presente de não ter a amusia, né? De ter um gene que funciona legal ali para percepção musical. Isso não basta. Por quê? Porque percepção musical não é a única coisa que eu preciso ter para ser um bom músico, né? Não adiantam só habilidades auditivas, como a gente viu, são necessárias habilidades visuais, habilidades de criação, habilidades de autorregulação ou habilidades metacognitivas, aí, se você quiser chamar, né? O que a gente viu aqui no vídeo de hoje também é que a gente precisa ampliar um pouco, então, em síntese, né, a nossa visão sobre o que é musicalidade, se não é só perceber o que é, né? A musicalidade, ela também se liga, ela não se liga, na verdade, apenas à percepção musical, que é aquela coisa que pode ser acessada aí pelos testes de aptidão musical, né? Não são mais aceitas, então, como suficientes as ideias de que a percepção musical é sinônimo de musicalidade, né? E a gente não deve deixar essa concepção restrita de musicalidade ditar quem pode e quem não pode aprender música, né? É interessante a gente pensar que os testes de aptidão musical, muitas vezes, eles são usados, por exemplo, para selecionar ali as crianças que vão poder entrar num curso de música ou que não vão, né? Esses testes de escuta, esses testes de discriminação auditiva, né? Muitas vezes esses testes de percepção musical é que determinam quem vai estudar e quem não vai estudar música, né? E a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, né? O texto está se colocando contra isso. Por quê? Porque se a gente está entendendo que uma criança propícia a aprender música é simplesmente aquela criança que é capaz de ouvir bem, a gente está entendendo de forma muito restrita o que é musicalidade, o que são as habilidades que o músico precisa ter para fazer música. O músico não precisa só saber ouvir muito bem, né? O músico precisa ter outras coisas. Então, baseados nesse paradigma da expertise e da prática deliberada que a gente estava discutindo, né, também não são mais aceitas sem críticas essas ideias reducionistas, né, que a gente estava relacionando com o paradigma da prática deliberada, né, pois elas falham em considerar fatores importantes para o desenvolvimento, né, não é só o tempo que você passa estudando que vai determinar se você vai ser um bom músico ou não. A gente também precisa olhar, por exemplo, para fatores como motivação, como crenças positivas sobre si,
fatores como ter apoio da família e também ter acesso a oportunidades, né? Então, do mesmo modo que é limitante a gente entender musicalidade como sinônimo de uma boa percepção, uma boa capacidade de escuta, a gente também não pode entender que a musicalidade ela vai ser determinada simplesmente pela quantidade de horas que alguém vai passar estudando. Então, se fulano não desenvolveu uma boa musicalidade, é simplesmente porque ele é um preguiçoso, é porque ele não senta a bunda e estuda, né? Não é isso, né? A gente precisa olhar esse paradigma da prática deliberada com uma visão mais crítica, e a gente precisa entender que não é só a quantidade de horas que a pessoa estuda ou deixa de estudar que vão determinar a expertise dela, né? A gente precisa entender que outros fatores, por exemplo, como ter incentivo, ter o apoio de outras pessoas à sua volta, né? Por exemplo, ter fatores motivacionais ou mesmo ter acesso a oportunidades de estudo, esses fatores são também fundamentais para que alguém desenvolva a sua musicalidade, né? Então nem tudo depende só, única e exclusivamente do sujeito que sentou ou não sentou a bunda para estudar, né? Alguns fatores externos também entram aí na equação e a gente não pode desconsiderar eles, né? Portanto, oportunidades para desenvolver a musicalidade, elas deveriam ser oferecidas a todas as crianças, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Nem sempre, por exemplo, as instituições conseguem abarcar ou conseguem receber, por exemplo, todas as pessoas da comunidade que teriam interesse, eventualmente, em vir estudar música, né? Embora a gente tenha aí a escola de educação básica que deveria ser esse ambiente em que todas as crianças teriam acesso ao ensino de música, né? A gente sabe que na realidade isso não acontece. Então são poucas as instituições aí, por exemplo, os conservatórios, as instituições especializadas em ensino de música para tentar dar conta dessa demanda, né? E muitas oferecem, às vezes, né, oportunidades gratuitas para as pessoas estudarem, né? Mas elas não conseguem dar conta de toda essa demanda que chega, né? Então, nesse caso, né, na falta de recursos e mediante a necessidade de se selecionar quem vai estudar, uma coisa que deveria ser mais observada, né, ao invés de se observar as capacidades de percepção musical das crianças, seria a motivação delas para aprender, né? Isso deveria ser o critério de seleção aqui, né? Não se deveria usar a aptidão musical, ou em outras palavras, a capacidade de escuta das pessoas, né, como um critério de seleção. Porque a gente vai ver, né, lá nos nossos estudos sobre motivação, né, a gente já teve um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que é um fator que determina se alguém vai continuar ou não nos seus estudos, né? Um fator mais preponderante para determinar se alguém vai querer persistir estudando ou não um instrumento é a motivação que essa pessoa tem, né? Mais do que propriamente as suas habilidades auditivas ou qualquer outro tipo de habilidade que possa interferir, ok? Então era isso que a gente tinha para discutir aqui hoje, né? Espero que esse vídeo tenha, de repente, aí, desfeito um pouco algumas crenças de senso comum, né? O senso comum acredita muito nessa ideia que a habilidade musical é algo que as pessoas nascem tendo ou não tendo, né? A gente viu que embora, no vídeo de hoje, né? Que embora exista um fator genético, parece que todas as pessoas nascem mais ou menos aí com o mesmo tipo de fator genético, né? Uma outra coisa que a gente não pode desconsiderar são os fatores ambientais, né? Então não basta as pessoas, a gente enquanto ser humano nascer propenso a aprender música, a gente também precisa de um ambiente propício para fazer com que a gente desenvolva aí todas as nossas possibilidades, ok? Então era isso no vídeo de hoje, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!